Muito bem, estamos de volta. Você que é mulher, você que já tem aí mais maturidade, está interessada nesse assunto, mas você que é jovem também, fica ligado, porque a gente vai chegar lá, se Deus quiser, né? Bom, a osteopenia é mais frequente, sim, em mulheres na pós-menopausa e em homens também com mais de 60 anos. Então, olha, por isso que à medida que a idade avança, os ossos ficam mais porosos. Então, há ali uma diminuição da absorção de cálcio pelos ossos. Segundo critérios estabelecidos pela OMS, considera-se que a osteopenia está instalada quando a densidade mineral do osso gira entre menos de 1% e menos de 2,4%. Se você tem exames recentes aí, corre para dar uma checada, tá? Mas, portanto, ela é maior do que a perda fisiológica considerada normal ali para a faixa de idade. Só que para entender melhor esse assunto, esses critérios e como a gente pode prevenir e tratar a doença, a gente quer conversar hoje com a endocrinologista, a doutora Luísa Antunes. E eu já vou direto aqui para a nossa telinha falando com ela. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Teru. Bem-vinda ao Vida e Saúde, obrigada por aceitar falar com a gente sobre esse assunto tão importante, esse assunto que vai fazer a gente ficar de pé até o finalzinho da nossa vida, se Deus quiser, né? Não, isso aí, é um assunto bastante importante e pouco falado, né? Acaba que a osteopenia, a osteoporose são doenças silenciosas e às vezes de pouco conhecimento, né? E é super importante para nos mantermos em pé, como você falou. Doutora, eu queria saber o seguinte, o que é osteopenia? Eu dei uma introdução aqui, mas eu queria saber da senhora que é especialista, endocrinologista, e também vamos tentar entender por que ela acontece mais em idosos, apesar de haverem alguns casos de pessoas mais jovens já estarem apresentando sintomas da osteopenia também. A osteopenia, ela é uma perca da massa óssea que acontece de forma gradual, como se o osso fosse perdendo, né? Existem células que fazem a diminuição da absorção de cálcio, da vitamina D, entre outros, ao longo do tempo, juntamente com a perda de massa muscular. Com a idade vai se perdendo massa óssea. Existem outros fatores de risco, fora a própria faixa etária, que a gente pode até comentar depois, que também aumenta esse risco da perda de massa óssea. Então, osteopenia é a perda de massa óssea, e a osteoporose é quando é uma perda maior, que o osso já fica poroso, como se ele ficasse oco, né, por dentro, e fica bem comprometido e aumenta muito o risco de fraturas e até microfraturas. Tá. Agora, ajuda a gente a entender, doutora, como é que a gente identifica o problema? Um dos sintomas podia ser dor nos ossos ou não? É só com o exame laboratorial que a gente vai poder ter a certeza de que a gente está caminhando para essa perda óssea aí, que vai levar à doença, né? Sim, essa é uma pergunta bem importante, porque a osteopenia, tanto a osteopenia como a osteoporose, elas não causam dor. Elas por si só, a perda de massa óssea, ela não leva tipo de dor alguma. O problema, as consequências disso que sim, porque às vezes pela essa perda a pessoa pode fazer microfissuras no osso, que são fraturas mínimas, bem invisíveis ou imperceptíveis. E aí só por exames mesmo, tanto exames de sangue como alguns parâmetros nos exames de sangue, principalmente a densitometria óssea, que é o exame considerado padrão ouro para fazer esse diagnóstico tanto de osteopenia ou osteoporose. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que leva a essa perda. Naturalmente, com a idade, a gente vai perdendo. A gente perde colágeno, perde um pouquinho de massa magra também, a massa muscular. Mas o que mais poderia levar a essa perda óssea, que de repente tem a ver com o nosso estilo de vida, que vai, de repente, acelerar essa perda antes da idade já esperada? Os principais fatores estão realmente na nossa alimentação, né, no nosso estilo de vida. Por exemplo, alimentos ricos em cafeína, seja refrigerantes, bebidas cafeinadas, o próprio café, entre outros, são grandes vilões nessa perda de massa óssea. O fumo, o tabagismo, bebidas alcoólicas, alimentos industrializados que são, né, usados conservantes, acidificantes,
nesses alimentos enlatados. Então, tudo isso tem várias substâncias e refrigerantes em geral, pelo grande acúmulo de sódio, cloro, entre outros, como se eles fossem roubando o cálcio dos ossos, e isso contribui muito para a diminuição da massa óssea, levando aí a osteopenia. Eu já ouvi falar muito mal do açúcar. Já ouvi falar muito mal do açúcar também com relação à perda, diz que o açúcar rouba cálcio dos ossos. É verdade, doutora? Sim, sim. Sim, o açúcar, os doces em geral, o excesso de carboidratos, que também vão se transformar em açúcar no nosso sangue, em glicose. Sim, o açúcar é um grande vilão, tanto para a parte de inflamação, como para aí roubar, sequestrar cálcio dos nossos ossos. Legal, então fica atento na nossa alimentação. E para com essa história de, mas só de vez em quando, se você colocar no papel tudo que você tem se alimentado ou colocado dentro do seu carrinho de compras, talvez você se assuste aí. Que tal, de repente, abandonar alguns itens da sua dieta para ter mais saúde? Fica só um parênteses aqui. Agora é o seguinte, doutora, quem tem osteopenia necessariamente vai evoluir para osteoporose? Ou dá para colocar um basta aí antes de que a doença evolua? Nós temos algumas notícias importantes sobre isso, até boas, que a osteopenia sempre ela é reversível, e até a osteoporose pode ser reversível e recuperar a massa óssea. Então, isso é possível até através de tratamentos naturais, de mudança de estilo de vida, e entre outras terapias também são capazes de recuperar a massa óssea quando diagnosticado a tempo. Bom, então vamos ao que interessa, porque agora a doutora Luísa vai trazer para a gente aqui como é que a gente combate e também previne a osteopenia. Você está interessado nisso? Porque, olha, o primeiro item tem a ver com um cuidado maior com a vitamina D e o cálcio também. Agora, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, doutora, porque quem é vegetariano, por exemplo, muita gente que assiste aqui o Vida e Saúde está buscando uma alimentação mais vegetariana, falar, mas os alimentos ricos em cálcio são aquelas verduras de cor verde escura, né? O brócolis, a couve, a rúcula, são fontes de cálcio. Gergelim, a própria soja tem bastante cálcio. Mas aqui você está sugerindo que a gente suplemente. A suplementação de cálcio, para quem tem uma osteopenia já diagnosticada, ela é importante que se faça, né? Existem, além disso que você falou, todos esses alimentos que são ricos em cálcio. E, assim, o ideal é que se faça com acompanhamento médico, porque existem algumas doenças que às vezes você não pode também suplementar cálcio demais. Então, né, às vezes toma por conta própria, às vezes a pessoa tem risco de pedra nos rins, né, que é cálculo renal, entre outras coisas. Então, suplementar cálcios através de comprimidos. E até tem algum mito, talvez importante, que a gente possa falar, que o leite por si só, que, né, as pessoas que às vezes ainda tomam leite e queijo pensando na reposição de cálcio, isso é um mito, porque por ele ter rico em proteína, então ele rouba bastante cálcio, as proteínas do leite e derivados dos ossos também. Então, e você até tem um alto teor de cálcio, mas você acaba perdendo o cálcio desses alimentos, porque a proteína ele faz como se puxasse esse cálcio para o rim, e o rim elimina o cálcio via urina. Então, alimentos lácteos não são a melhor maneira de suplementar. Você suplementa através desses alimentos naturais, verdes escuros, gergelim, semente de girassol, entre outros que são ricos em cálcio, e existem comprimidos na dosagem adequada, individualizado, que a gente deve fazer aí com acompanhamento médico também, quando necessário. Assim como a vitamina D, que além do sol, né, que é a principal fonte de estímulo da vitamina D, é necessário aí estar, às vezes, suplementando através de algum complemento também de vitaminas que podem ser ingeridas. Muito bom, muito bom. Doutora, a prática de exercício físico também ajuda na prevenção e também no combate da osteopenia. Por quê? O que acontece, doutora? Principalmente exercícios físicos de musculação, exercícios de maior impacto,
eles estimulam a formação de novas células ósseas, que são chamados osteoblastos, que são as células formadoras de osso. Então, esse tipo de exercício, quando você gera mais impacto nos próprios ossos, eles vão estimular essa formação de células novas no osso e assim a gente começa a recuperar a massa óssea juntamente com a massa muscular ali que vai fortalecendo esse osso também. Uhum. Muito bom, então, a prática de atividade física, de exercícios físicos regulares. Agora, olha, essa daqui tem gente que ainda tem muito medo, mas a reposição hormonal também ajuda bastante a regular a perda de massa óssea, porque, naturalmente, com a idade a gente vai declinando aí a produção hormonal e aí todo o nosso corpo parece que entra numa descompensação, né, doutora? Talvez uma das causas principais, principalmente na mulher, né, na faixa da menopausa, essa perca de massa óssea ligada aos hormônios femininos, né, e ao estrogênio principalmente. Então, a reposição hormonal, ela tem a sua indicação de uma forma também individualizada, porque tem que ver todas as indicações e contraindicações sobre a reposição hormonal, mas ela deve ser feita, quando ser feita com acompanhamento, desde do início das falhas dos ciclos menstruais. Às vezes a faixa da menopausa varia entre 45 e 55 anos, essa é a média, mas tem pessoas que às vezes entram na menopausa um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Então, no início, começou a ter falhas no ciclo menstrual, você encontra-se nessa faixa etária, já tem indicação de estar conversando com seu médico, ginecologista ou endocrinologista sobre as possibilidades de reposição hormonal, porque isso ajuda a recuperar a massa óssea ou evitar a perda de uma forma mais acelerada. Legal, gente. Olha, uma coisa acaba ajudando a outra, né? Porque praticar exercício físico também ajuda nessa regulação hormonal e aí vira uma coisa muito legal, né? Porque se a gente acerta um item, automaticamente a gente vai prestar atenção no próximo e um vai ajudando o outro. É super interessante como o nosso corpo funciona, né, doutora? Sim, tudo isso complementa, não é uma coisa só. Hoje mesmo estava falando com uma paciente, falei, não adianta você repor o hormônio sem fazer exercício físico, sem melhorar os hábitos alimentares, porque aí a ajuda vai ser a mínima, né? Tem que ser o conjunto. Isso mesmo. Olha, então nada de atalhos. É melhor curtir o caminho, gente. É melhor a gente entender que vai ser esse o caminho e aproveitar esse caminho melhor. Agora, tem coisas que a gente usa que a gente não sabe que pode estar prejudicando, que é o caso de alguns medicamentos que podem roubar cálcio, doutora. Como que é essa história? Sim, existem remédios que às vezes as pessoas usam ao longo da vida por algumas doenças, como pessoas que são muito alérgicas, ou têm quadros de asma, quadros de as bronquites crônicas, outras doenças que usam muito remédio à base de corticoide, né? E até aqueles famosos inalatórios para nariz, desobstruir nariz, que são à base às vezes, de corticoide. E toda medicação à base de corticoide, né, elas roubam cálcio dos ossos. Então, tem pessoas, né, que às vezes, por exemplo, crianças que têm asma, que usaram muito corticoide quando crianças na fase infantil, às vezes precocemente na vida adulta já vão ter uma osteopenia ou uma osteoporose, às vezes em torno dos 30 anos. Então, corticoides são os principais vilões dos remédios e outros são remédios anticonvulsivantes que algumas pessoas precisam usar para algumas doenças neurológicas, como epilepsia, entre outras. E esse tipo de medicação também, os anticonvulsivantes, também aceleram a perda de massa óssea. Olha, interessante. Então, se você tem necessidade de fazer uso desses medicamentos, não tem como abrir mão, então precisa cuidar ainda mais com as outras coisas para tentar ter um ganho ou tentar minimizar essa perda por conta desses medicamentos. Agora, essa última dica aqui, doutora, ela é um pré-requisito básico para quem quer ter saúde em geral. Quem ama precisa parar de fumar e precisa evitar também bebidas alcoólicas a todo custo. Quem se ama quem convive aí com você. Mas por que o fumo e a bebida podem realmente interferir na osteopenia, doutora?
né, a gente estava falando sobre os fatores de risco, tanto o cigarro, a nicotina, entre outras substâncias que existem no cigarro, eles também são sequestradores, né? Eles roubam aí o cálcio também dos ossos, diminuindo a massa óssea, assim como a bebida alcoólica. Então, eles são grandes fatores de risco, né? A gente falou dele, mas só frisando, eles, né, como você falou, são fatores de risco para várias doenças, né? Para os ossos, para a parte cardiovascular, entre outras, todos os tipos, mas assim, às vezes a pessoa fala, eu não bebo bebida alcoólica, eu não fumo, mas toma muito refrigerante, né? Que acho que o refrigerante não tem problema. Então, refrigerantes em geral também são grandes vilões aí para diminuir massa óssea. E a gente tem visto pessoas com idade jovem ainda, que não têm uso de medicação, mas são pessoas que têm um estilo de vida de beber muito refrigerante, comer muitos doces, entre outras coisas, também com osteopenia, até osteoporose, fazendo fratura de pé, de tornozelo, fraturas que são comuns você nem ver nessa idade pelo estilo de vida mesmo. Ai, doutora, eu vi que aqui você, conversando sobre o combate, a prevenção da osteopenia, você deu meio que um tratamento aqui já, que o paciente pode fazer. Eu conheço uma médica que ela diz o seguinte, o que o médico pode fazer, na maioria dos casos, a não ser uma intervenção cirúrgica grande, o que o médico acaba fazendo é cerca de 20%. O que o paciente precisa fazer é cerca de 80% do tratamento. É isso aqui, minha gente. Agora eu quero saber dos 20% do médico, doutora, o que dá para ser feito além desses 80% aqui que você indicou, de medicamento, de tratamento? Sim, existem remédios, né? Falando agora da parte médica específica do tratamento da osteopenia e osteoporose. Então, o tratamento, geralmente, na mulher, uma das opções é a reposição hormonal, mas sempre suplementando junto cálcio e vitamina D. E, quando necessário, quando já tem um grau de osteoporose, existem remédios que a gente chama de bifosfonatos, talvez alguns aí já ouviram falar, alendronato, desidronato, entre outros, que são usados para recuperar a massa óssea de uma forma mais acelerada, né? Ajudar a formar aquelas células novas de osso que eu falei que o exercício ajuda bastante. Então, existem remédios que contribuem, e como você falou aí, Teru, é realmente de 20% para menos. Os 80% a 90% está no que a gente acabou de dar essas dicas aí valiosíssimas. Então, nós. A gente tem que fazer alguma coisa, gente. Sim. Doutora, chegou uma interação interessante aqui que eu queria trazer nesse momento, que é a Viviane. Ela quer saber quais os alimentos são bons para o fortalecimento dos ossos. Sim, acho que a gente falou aí alguns, né, que a gente deveria comer no nosso dia a dia sempre bastante coisas verdes escuras, né, que são ricas em cálcio. Uma porção aí, né, do gergelim, da semente de gergelim junto com a salada. O gergelim é rico em cálcio também. A semente de girassol também é rica em cálcio. Ainda tem até uma dica, que a semente de girassol, se você coloca para secar ou tomar sol, ela capta mais ali até raios de vitamina D, podendo estimular esse cálcio, uma absorção melhor. Uau! Então, esses são os alimentos assim, mais ricos, né? Quanto mais o soja também tem cálcio, né? Então, a gente tem como estar se prevenindo dentro dos alimentos naturais, que é realmente a fonte real do cálcio. Agora, só não adianta você depositar alimentos bons aí e aí ter alimentos nocivos sacando esse cálcio que você está querendo depositar. Exatamente. Então, tem que ter atenção e tem que ser sincero, né, doutora? Eu estou comendo aquilo que faz bem e aquilo que faz mal está roubando os benefícios? Então, às vezes, a gente precisa realmente traçar uma reta, né? Daqui para frente vai ser diferente. Agora, esses alimentos a gente precisa consumir, não é uma vez por ano, não. A gente tem que consumir diariamente, tem que fazer parte da nossa dieta, né, doutora? Isso, tem que ser pelo menos uma porção desses alimentos ricos em cálcio no dia a dia. E também não adianta repor o cálcio se você não estimula a formar osso novo, né? Como eu falei, a célula nova. Então, o exercício, a prática de exercício físico regular é importantíssima, né? Porque
Aí o que vai ajudar a formar a célula nova, que vai ajudar a absorver esse cálcio que a gente está depositando no organismo. Tá. Doutora, eu queria entender mais uma coisinha, olha, com que idade a gente precisa começar a se preocupar, pensar em prevenção? Porque, por exemplo, a gente tem criança em casa, a criança parece que brinca mais ao sol, faz exercícios de impacto brincando, o jovem já está abandonando essa prática, ainda mais agora nesse momento de pandemia, que está ficando mais em casa, até as aulas de educação física na escola realmente estão adaptadas e a gente está sofrendo perdas nesse sentido. Mas é só depois dos 40 que a gente precisa ficar atento, doutora? Bom, essa é uma pergunta bem fundamental, porque quando eu estudei isso alguns aninhos atrás, né, me impactou o fato que a formação da massa óssea nossa é até os 35 anos. A partir, entre a faixa já dos 30 a 35 anos, já começa mesmo antes da mulher entrar na menopausa, antes do homem envelhecer, já começa a ter uma perda gradual, natural, fisiológica da nossa massa óssea. Então, a gente forma massa óssea a partir do ventre, né, como somos gerados, até 30 anos, que é uma idade bem jovem ainda, né? Então, a gente deve fazer a nossa economia e formar massa óssea desde bebê, né? Desde que a gente é gerado. Tudo que a gente se alimentou na infância e na juventude vai ter esse impacto aí a partir dos 40, 45 anos. Mas lógico que sempre há tempo de mudança. Se você já tem 45, 50 ou mais anos e tem osteopenia ou osteoporose, você ainda pode recuperar, ajudar a recuperar. Mas quanto mais precoce a prevenção, menos risco vai ter de ter uma dessas doenças ou as suas complicações. Olha, e quem está falando com você aqui, a doutora Luísa, é especialista em endocrinologia, mas ela também tem uma vasta experiência em medicina do estilo de vida, então ela já viu transformações acontecendo quando a pessoa faz assim, uma mudança decidida na vida. Doutora, obrigada pela participação mais uma vez e até uma próxima. Obrigada a vocês, um abraço. Bom, é o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui. Na volta, o Dr. César Vasconcelos vai trazer um assunto fantástico aqui, como identificar e entender cada uma das nossas emoções sem fazer aquela confusão, sem ter aquela dificuldade para controlar a raiva, por exemplo. Bom, fique atento porque esse é o assunto do Claramente de hoje e a receita que você aprende aqui também é esse purê doce de abóbora com aveia, receita super diferente, mas maravilhosa para você fazer aí na sua casa. É já já.